Aqui, então, tem o resumo de todas as modificações que foram feitas na versão 8. Então, a gente já está na 8.9 e é o release 33. Eu não vou entrar em todas, né, porque senão a gente vai levar bastante tempo, mas eu vou entrar em algumas principais aqui. Então, a primeira delas, que é uma melhoria interessante que diz respeito à integração com o iFood. Quando, quando um pedido do iFood chega, ele vem com observações que a pessoa coloca, por exemplo, eu quero um pedido sem cebola. Essa observação sem cebola, ela não era impressa na ordem de produção e nem na comanda. Então agora, a partir desta versão, essas observações elas saem também. Então, para que elas saiam, só atualizar o print monitor que ela vai começar a sair. Foi adicionado também uma nova forma de incrementar a numeração das NFCs, que antes elas eram gerais, agora ela é por empresa. Então, vamos vir aqui no PDV, configurações. Aqui eu tenho a série, né, dos documentos fiscais. Então, essa numeração inicial aqui, antes ela era geral. Ou seja, se eu tivesse 2, 3 empresas na mesma base, esse número ia só aumentando, fazendo com que ficassem furos de numeração. Então, isso foi ajustado agora para que essas numerações fossem por empresa. Então, eu posso ter a NFC série 1 para a empresa A, para a empresa B e para a empresa C, e a numeração vai ter a número 1 na empresa A, número 1 na B e número 1 na C e assim por diante. Então, esse ajuste aí foi feito para melhorar essa questão de pulo de numerações das notas fiscais. Foi adicionado também a possibilidade de ajustar o estilo da fonte da comanda em mesa na ordem de produção personalizada. O que acontecia? O número da comanda e da mesa, ele ficava no tamanho da fonte normal. E aí a maior parte das cozinhas e copas, o pessoal dos restaurantes reclamava que ficava muito pequeno. Então, como que eu faço para ajustar isso? Então, eu venho aqui no retaguarda, modelos de impressão. Então, como que eu acho os modelos de impressão? Eu posso vir aqui pela lupa e digitar modelo, dar um Enter, já vai trazer aqui, o modelo de impressão do pedido. Vou pesquisar, se eu já tenho um modelo pré-cadastrado, né? Vou vir aqui, essa foi a melhoria aqui, ó. Estilo na fonte para identificar comanda e mesa. Então aqui agora eu posso modificar o estilo, se é expandido, se é sublinhado, se é itálico ou negrito. Então, adicionado esse controle agora, as ordens de produção vai sair conforme vocês selecionaram aqui. Por exemplo, eu quero que saia em negrito e quero que saia expandido, que fique bem grande. Então, só dá um OK e a partir de agora as ordens de produção daí já saem com a numeração da comanda e mesa maior. Foi ajustado também para permitir alterar a quantidade de um produto na tela de comanda. Vamos vir aqui para o PDV, na parte das comandas. O que acontece? Os garçons vão emitindo pedidos pelo app do garçom, e esses pedidos, às vezes eu posso ter mandado errado. Então, agora eu posso vir aqui em ações, ver lançamentos, e aqui eu consigo alterar a quantidade. Então, por exemplo, aqui não era uma, eram 3 quantidades. Altero aqui e já vai sair lá na ordem de produção no setor que é esse produto aqui. Isso também ajuda na questão de comissões para os garçons. Às vezes, por exemplo,
na mesa 1, eu tirei o garçom A tirou um pedido e o garçom B tirou outro pedido. E às vezes eu posso ter que ajustar as quantidades que eles tiraram. Então, venho aqui em ações, lançamentos, ele vai mostrar aqui todas as ações que foram feitas. E aí eu posso remover um ou editar. Aqui ele me mostra quem foi o garçom que fez o lançamento. Melhorias no relatório de taxas de serviço também. Foi ajustado os cálculos e os rateios. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui em cima, ó, taxas de serviço. Essa tela aqui ela foi melhorada. Então aqui eu tenho os representantes. Vamos pegar aqui os pedidos que eu tenho. Vamos pegar o dia 1º. Esse é um período maior. Eita. 01 do 10/2022. Que essa é uma base limpa que eu peguei para fazer demonstração. Então aqui eu tenho todos os produtos que foram vendidos, né? Aqui eu tenho os garçons que atenderam esses produtos e aqui eu tenho o rateio das taxas de serviço. Então aqui foi adicionado esse campo aqui, a forma do rateio, então em partes iguais ou de forma individual, ou seja, eu vou receber os 10% somente do que eu lancei. E aí eu vou pesquisar, então o garçom padrão tem 10%, então são R$36, e o garçom 1, R$81. Ou se eu vou ratear de forma igual para todos os garçons, então eu só venho aqui e coloco partes iguais. Aí já vai ficar o valor para todos eles. Foi também adicionado o campo por hora. Então eu posso pegar, por exemplo, aqui pedidos que foram lançados a partir de um determinado horário. Então, por exemplo, só a partir das 10 da noite. Então, vou colocar, por exemplo, aqui só das 22 até as 23h59. Aí só vou pegar esses itens que foram lançados dentro desses horários aqui. E aí a taxa de serviço para o garçom. Esse também é excelente para bares e restaurantes que baseiam o pagamento da equipe pela taxa de serviço, né? Então, esses restaurantes vão ter essa tela que vai ajudar no fechamento da noite. Agora nós vamos para o caixa. Aqui o caixa, e nessa versão aqui, ele teve algumas modificações interessantes. Então, para quem utiliza o caixa cego, ele não aparece mais esse botão caixa aqui do lado. Ele vai aparecer somente esse ícone de registrador aqui em cima no topo direito. Que ele vai trazer praticamente as mesmas funções que eu tenho aqui, porém quando eu utilizo o caixa cego, ele não tem acesso a essas informações aqui, como total de vendas, ticket médio, as vendas todas feitas, os produtos que foram vendidos ou os itens cancelados neste caixa. Então, uma outra mudança que teve aqui no fechamento do caixa foi aqui, a parte de fechamento. Então, se eu tenho alguma diferença a menor, ele vai aparecer em vermelho a forma de pagamento. Então, se eu colocar, por exemplo, o valor aqui, por exemplo, contei aqui, deu 39. Então, ele vai ficar em azul a linha, que daí ele tem a legenda aqui embaixo. Os que são vermelhinhos, eles estão com um valor menor. Por exemplo, se eu vim aqui conferir, na verdade tem 30. Então, ele vai ficar vermelho porque os lançamentos somam 38,50. Também, outra mudança que foi feita nessa tela, antes, no caixa cego, tu era obrigado a
passar forma de pagamento por forma de pagamento, informando que tu conferiu ela. Nessa versão não precisa mais disso, e também se eu não quiser informar esse valor aqui, também o sistema não vai impedir. Eu posso fechar o caixa sem os valores aqui e ele vai registrar daí o valor que foi calculado. Então, a identificação visual, então, a não obrigação das formas, né, como eu já tinha comentado. Outra mudança significativa que teve nessa versão é a Alice. A Alice é o gerenciador nosso que fica monitorando pedidos das plataformas, como o iFood, o Gomo, e também quando tem alterações de produtos para subir para o Gomo. Então, antes ele era um executável, que ele ficava aberto aqui na barra do Windows, ele ficava aqui no Traicon, agora ele passa a ser um serviço. Então, venho aqui, serviços, tenho o Gomo. Então, aqui ele se transformou em 3 serviços. Eu tenho o serviço de integração com deliveries, que esse daqui vai ser deliveries externos, né, como o iFood, e a integração do Gomo, e a integração com o Retaguarda Moderniza. Então, ele virou esses 3 serviços aqui. Por que foi transformado em serviço? A gente tinha bastante dificuldade com algumas revendas que eles sempre relatavam que não estava subindo o produto, que não estava fazendo alterações lá no Gomo. E a gente ia olhar, a Alice estava fechada. Então, a gente mudou para serviços para que fosse não tivesse tanta dependência do usuário abrir ela. Então, agora o computador liga. Se o serviço estiver como automático, eu venho aqui, coloco ele como automático, ele já vai subir com o Windows e não precisa mais ter a interação do usuário. Então, vamos seguir. Uma alteração também interessante nesta revenda, nesta versão, foi aqui nos parâmetros. Deixa eu abrir novamente meu PDV aqui. Aqui no bonequinho, configurações, parâmetros. Tinha algumas versões do sistema que ela saiu que não criou alguns parâmetros, e aí ficava dando a mensagem de erro, dizendo que faltava algum parâmetro no sistema. Então, essa versão aqui, ela veio com esse botão aqui, ó, opções. E agora tem esse botão aqui novo, que é criar parâmetros. O que ele vai fazer? Ele vai verificar todos os parâmetros do sistema, e se tiver algum parâmetro que não foi criado, o próprio sistema cria sozinho. Outra informação interessante dessa tela, que não sei se vocês todos perceberam, que agora eu tenho como exportar os parâmetros e importar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, configurar uma base, por exemplo, eu tenho a minha base de instalação aqui a base interna, né, de vocês, configuro todos os parâmetros, deixo tudo alinhadinho, e depois venho aqui e exporto. E aí, quando eu vou fazer uma implantação nova, eu só pego e importo os parâmetros e já vem com todos os parâmetros configurados da forma que vocês acham melhor. Então, isso aqui a gente fez para facilitar, porque cada implantação que a revenda vai fazer tem que ficar ali ajustando parâmetro por parâmetro. Então, é um facilitador, né? Então, tu configura uma base, exporta os parâmetros e depois vai nos próximos clientes, é só importar os parâmetros, não precisa ficar fazendo reconfigurações.
Foi adicionado também a possibilidade de criar um ícone na área de trabalho para acessar o KDS. Então, para quem utiliza o KDS, teria que ficar acessando a URL lá do browser, né, para poder acessar o KDS. Então, nessa versão, a gente vem aqui, configurações, estação, aqui em estação, eu tenho URL para abrir o KDS. Então, normalmente fica lá em localhost barra KDS. E aí ele vai ele vai criar a nossa área, o ícone o ícone na área de trabalho, ou aqui eu posso abrir direto o browser. Eu deixo aqui, vamos criar o ícone na área de trabalho, e aí fica mais fácil para o usuário, toda vez que ele vai acessar o KDS, ele só dá 2 cliques no ícone e já vai abrir a tela do KDS diretamente. Adicionado também o campo para constar o quanto tempo que uma comanda está aberta. Essa também foram bastante revendas pediram essa modificação. Então hoje, por exemplo, aqui eu lancei um item nessa comanda. Aqui ele vai mostrar quanto tempo faz que essa comanda está aberta. Então faz 1 hora e 30 minutos que essa comanda está aberta. Também é interessante ressaltar para quem não chegou a prestar atenção ainda, tem esse reloginho aqui nas comandas. Esse reloginho, ele vai aparecer quando faz mais de 30 minutos, por exemplo. Isso é parametrizável. Então, a cada 30 minutos que não tem nenhum lançamento na comanda, vai aparecer esse iconezinho de relógio aqui. Uma alteração bem significativa que teve nessa versão também foi a possibilidade de itens bonificados. O que é os itens bonificados? Os itens bonificados são itens, por exemplo, eu tenho restaurantes que têm sequências, ou rodízio, por exemplo, uma sequência colonial. Vem a primeira a servir e depois eu posso pedir a repetição. Antes, a repetição ela tinha que ficar com um produto com no mínimo 1 centavo. O que acontece? Isso lá no fechamento da venda poderia dar alguns centavos de diferença no fechamento. Então foi colocada a opção de bonificação do item, que esse item agora ele pode ser lançado com o valor zerado. Como que funciona esse item? Eu tenho esse iconezinho aqui agora, que é similar a uma medalha. Eu posso vir aqui e dizer, ó, esse item agora é bonificado. Então, ele não vai cobrar esse item na minha venda. Vamos fazer um lançamento aqui também. Vou lançar um hambúrguer. Aqui, ó, se eu colocar o valor 0, ó, ele já tem uma legenda aqui embaixo. Se o item for 0, o produto será considerado como bonificado. Então, se eu colocar o valor 0, ele já automaticamente bonifica esse item. Outra possibilidade também, eu posso vir aqui, clicar no item e vir aqui na medalha e ativar a bonificação. Ou remover a bonificação. Outra questão também é lá no cadastro. Vem aqui, cadastro produtos. Vamos pegar aqui um item aqui, Coca-lata. Estou com a versão de desenvolvimento aqui, não vai abrir. Mas no cadastro do produto, então, agora eu também posso cadastrar um produto com o valor zerado. Então, antes dessa versão, eu não podia cadastrar produtos zerados. Eu tinha que colocar pelo menos 1 centavo.
Isso também, no aplicativo do garçom, esses produtos também agora vão. Então, posso ter produtos com o valor zerado no aplicativo do garçom. Isso, então, a parte dos itens bonificados, eles vão ajudar bastante os restaurantes com a questão das repetições. Então, eu posso ter o controle de estoque e não ter a cobrança lá no PDV. Então, também foi adicionado a questão de bloquear e liberar uma comanda. Essa também é uma solicitação, também bastante revenda solicitou, que é o quê? Vou primeiro mostrar os parâmetros. Então, venho aqui no bonequinho, configurações, parâmetros, vamos colocar aqui bloqueio. Esse item aqui, esse novo parâmetro foi criado. Momento de bloqueio da comanda. Então, aqui eu tenho 3 opções: não bloquear, esse é o padrão do sistema, ou seja, a comanda nunca vai ser bloqueada. Após a finalização da venda, e essa opção aqui foi feita para quem utiliza catraca. Então, a pessoa vai lá, paga a comanda, insere a comanda na catraca e essa comanda ela fica bloqueada. Depois de algumas horas, o sistema faz o desbloqueio para que essa comanda não entre de novo no giro do salão e não seja acertada depois. Ou após a impressão da conta. Essa funcionalidade também é bem interessante, porque tem restaurantes que têm o giro muito alto e acontece do cliente estar na mesa, pedir a conta ou levantar e ir até o caixa para pagar. Enquanto ele está pagando, já sentou outra pessoa na mesa e já começou a consumir. Então, se eu deixar essa opção aqui marcada, então após a impressão da conta, essa comanda fica bloqueada. Deixa eu mostrar para vocês como que funciona isso. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar essa comanda aqui e vou solicitar a conta dela. Então, eu venho aqui, outras opções, imprimir a conta. Então, a partir de agora, eu não consigo mais lançar item pelo aplicativo do garçom nesta comanda por conta do bloqueio. Depois, aí a pessoa, não, vou continuar a consumir, vou continuar na mesa. Então, tem a possibilidade de vir aqui nesse bonequinho e liberar o bloqueio. Então, vem aqui e liberar. Então, pronto. Essa comanda aqui, ela fica liberada para bloqueio, para poder fazer lançamentos novamente. Outro item bem interessante foi a possibilidade de bloqueio do setor de impressão. Ou seja, agora eu posso ter um horário de fechamento do setor. Por exemplo, eu tenho pub que a cozinha fecha às 10 da noite, só que o bar continua a noite adentro. Então, eu posso colocar lá no cadastro de setores, deixa eu mostrar para vocês. Então, venho aqui, setores, vamos supor a cozinha. Então, eu venho aqui e posso adicionar um horário. Por exemplo, hoje é quarta-feira. A minha cozinha abre às 18 horas e fecha às 22. Pronto. Ou seja, na quarta-feira, a minha cozinha vai fechar às 22 horas. O que quer dizer isso? Quando chegar às 22 horas, no aplicativo do garçom, os produtos que imprimem nesse setor, eles vão ficar desabilitados. Então, ele não vai sumir o produto do app do garçom, mas ele vai ficar desabilitado e riscado, informando para o garçom que não pode lançar aquele produto para esse setor de impressão.
Então, como eu comentei ali no parâmetro, nos parâmetros, agora a gente tem a possibilidade de ter catraca integrada com o sistema. Nós fizemos a homologação com as catracas da empresa Enri, então agora a gente pode trabalhar com catracas de bloqueio e liberação de pessoas na entrada do restaurante. Então a pessoa chega lá, remove a comanda, a catraca libera, consome. Quando vem fazer o pagamento, venho aqui, vou pagar a comanda, ela já vai liberar a catraca. E aí, nesse momento, como eu fiz o pagamento da comanda, ele já manda um sinal lá para a catraca dizendo, ó, pode liberar esta comanda. Aí a pessoa chega, insere a comanda na catraca, ele libera para a pessoa sair. Outra novidade interessante nessa versão foi a possibilidade de aceite de pedidos automáticos das plataformas de delivery. Então, nessa versão é possível eu configurar, eu vim aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Aceitar automaticamente pedidos vindos das plataformas de delivery. Se eu deixar marcado, então quando chegar um pedido vindo do Gomo ou do iFood, ele já automaticamente já vai aceitar esse pedido e já vai disparar a ordem de produção para os setores daquele produto que veio no pedido. Então essa foi uma melhoria que não tinha até na versão 8, foi liberado na versão 8 essa melhoria.